Eu queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias, e também o pessoal lá de casa, não deixe de abrir. Marcos capítulo 6, Marcos 6, nós vamos ler do 34 ao 44. Marcos 6, 34 a 44. O texto diz assim: Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Eram como ovelhas que não têm pastor. Passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Também comeram todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém? Vamos orar. Paizinho, fala conosco, através da tua palavra. Enche os nossos corações. Ajuda-nos a discernir, ajuda-nos a compreender e ajuda-nos a aplicar. Que o Senhor possa causar uma transformação grande no nosso coração, revolucionar a nossa mente. E que a palavra, Deus, que será explanada nessa hora, venha realmente mudar a nossa vida e a nossa história. Queremos nos conformar com a tua vontade. Queremos vivê-la, porque sabemos que ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. Ela nos ajuda, Pai, a nós vivermos uma vida com propósito aqui e agradarmos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor se importa conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre nós não deixarmos a nossa espiritualidade anular a nossa humanidade. Não deixe a sua espiritualidade anular a sua humanidade. Se nós tentarmos fazer as coisas com a nossa força humana, força do nosso corpo, com as nossas boas intenções, nós vamos estar tentando conquistar o favor de Deus de uma maneira errada, não é mesmo? A gente sabe que a fé, ela produz em nós a salvação por causa da graça que nos é favorecida por Deus, é um favor que é imerecido, e essa graça nos leva em fé a aceitar a Jesus e aí sermos salvos, não é? E por causa disso, as obras, elas nos acompanham. Mas não é o contrário, não é? Porque o contrário é chamado de religiosidade. Então, nós precisamos fazer com que a nossa espiritualidade, ela nos ajude a sermos mais humanos, e não nós buscarmos, não é, fazermos as coisas pela nossa força para encontrarmos assim a espiritualidade. Nós vemos esse texto aqui, Jesus ensinando uma multidão. Ele chega num local, as pessoas o seguiram até lá, seus discípulos estavam com ele. Ele começa a ensinar. Mateus 6 faz parte aqui, não é? O Marcos 6, e essa história também encontramos em Mateus, faz parte do Sermão da Montanha, não é? Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, onde Jesus começa a ensinar a visão da graça e aquilo que ele veio estabelecer aqui na terra. E ele falou a respeito de algumas coisas da lei, e ele diz: agora já não é assim, agora vocês precisam olhar com outro enfoque, agir de uma outra maneira, para que vocês possam se conformar com o reino de Deus e agradar ao Pai, não é mesmo? E nós vemos aqui ele ensinando princípios espirituais e práticos para aquela multidão. E depois de ensinar, os discípulos chegam e falam: Jesus, você já fez o seu trabalho, o povo está cansado, o povo está com fome, manda eles embora, porque assim eles terão condição de pelo caminho encontrar o que comer e talvez chegarem nas suas casas ou dormir em algum outro lugar. E Jesus falou: não, esse povo, se for pelo caminho, ele vai desfalecer, vai sofrer, talvez até algumas pessoas no meio dele vão morrer. Nós precisamos fazer alguma coisa.
E os discípulos aqui, eles levantam, né, uma questão que é importante, mas que também nos faz pensar a respeito do coração deles. Você vê que Jesus estava ensinando princípios espirituais e práticos, mas quando Jesus terminou, eles entenderam, o trabalho está feito. Ele veio para cá para fazer esse trabalho, nós viemos acompanhando ele para esse trabalho, e o trabalho está feito. E Jesus fala, vocês precisam fazer algo mais. E eles perguntam, mas olha, se a gente gastar 200 denários para comprar pão, será que mesmo assim a gente vai conseguir? E talvez, né, dentro da mente deles estavam, será que nós temos esse dinheiro? Ou se nós tivéssemos esse dinheiro, nós estaríamos dispostos a gastar com coisas que não são para nós, mas são para ajudar outros? Jesus falou, olha, não sei o que é que vocês estão pensando ou deixando de pensar, mas o certo é que vocês precisam estender a mão e dar a vocês mesmo de comer. E aí, não é? Eles falam, mas não temos nada. E Jesus fala, o que vocês têm? Vamos ver. Eles falam, nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus traz aqui. E aí Jesus abençoa esses alimentos, manda eles sentarem de 100 em 100, de 50 em 50 na relva verde. Não é? E aí eles começam a distribuir para essas pessoas. E no final a história nos conta que 12 cestos sobraram, um cesto para cada discípulo, para mostrar, não é, a provisão de Deus na vida dos outros, mas também na vida deles, e para mostrar que eles precisam ter uma fé que alcance resultados diante de Deus. Um cesto para matar a fome deles, porque eles também estavam com fome. Eles também tinham ficado lá o dia todo, eles também tinham passado pelo mesmo processo da multidão. Não é? Mas um cesto também para os ensinar que eles poderiam alcançar mais se eles tivessem mais fé. E que da maneira que eles se doassem, eles poderiam também ser beneficiados. Eles alimentaram a multidão. Jesus fez o milagre, mas a Bíblia diz que quem alimentou foi os discípulos. Jesus falou para eles dar de comer, não foi? Jesus não falou, vamos dar de comer. Jesus falou, dai-lhes vós mesmos de comer. Senhor, mas e se a gente tivesse aqui um monte de dinheiro? Gente, 200 denários, um denário era o valor que eles recebiam por dia. Um dia de trabalho era 1 denário. É mais de meio ano. Já pensou você pegar 6 meses do seu salário e gastar com outras pessoas que você não conhece? Talvez eles estivessem pensando, acho que não estou a fim de fazer isso não. Mas Jesus mostrou para eles que quando a gente está disposto, não é mesmo? A gente consegue fazer, a gente consegue oferecer e através do poder dele, a gente também consegue, não é? Abençoar os outros e ao mesmo tempo sermos abençoados. Muitas vezes, e é por isso que se chama milagres, não existem explicações, não é mesmo? Mas como que com tão pouco conseguimos tanta coisa? Não sabemos, mas por causa do poder de Deus, a gente não precisa explicar, a gente só precisa demonstrar, né, e testemunhar. Porque milagre não tem explicação. Se tivesse explicação, não se chamaria milagre, não é mesmo? Então, não deixe a sua espiritualidade anular a sua humanidade. Por quê? Porque os discípulos talvez pensaram, o trabalho espiritual já está feito. Vamos embora. Mais pessoas precisam ouvir o evangelho. Mais pessoas precisam ouvir a pregação. O mestre tem que pregar para mais pessoas. Vamos daqui para outro lugar. E Jesus falou, não, ainda tem uma coisa para fazer. E essa coisa é tão importante quanto. Porque se eles forem embora agora sem comida, eles vão morrer pelo caminho, vão desfalecer, vão passar mal. A gente precisa estender a mão. Amém? Spurgeon diz, o amor é o uniforme de Cristo. O amor é o uniforme de Cristo. São as vestimentas. O uniforme é uma vestimenta. A roupa, não é mesmo? É aquilo que a gente coloca todos os dias para nós. Não só sairmos, ficarmos em casa também. E que nós como discípulos possamos também nos vestir com esse uniforme que é o amor. Ninguém foi tão espiritual como Jesus. Mas também ninguém foi tão humano como ele. Não é? Ninguém foi tão espiritual como ele, mas também ninguém foi tão humano. E aqui os discípulos, eles estavam, não é, aprendendo a ser espirituais, porque estavam acompanhando o mestre, mas eles não tinham nada de humanos. Eles estavam aprendendo a ser espirituais, e Jesus, através dessa situação, desse milagre, dessa demonstração de poder, e também de mostrar a importância de você se importar com os outros, se preocupar com os outros, estava começando a transformar o coração deles, ensinando também um pouquinho de humanidade. Não só de espiritualidade, mas também de humanidade. Apesar de Jesus se relacionar estreitamente com Deus,
Jesus se preocupava também em se relacionar estreitamente com as pessoas. Ele não ignorava as pessoas. Ele não passava pelas pessoas simplesmente. Ele parava, ele gastava tempo, ele conversava, ele se interessava, não é mesmo? Nós vemos ele fazendo isso. Jairo foi conversar com ele, ele deu tempo para Jairo. O moço rico, né, o rapaz rico, foi conversar com ele, ele deu tempo para aquele rapaz. As crianças queriam estar perto dele, ele, não é, deixava as crianças virem. Ele se importava com os outros, ele dialogava com as pessoas. Até mesmo com aquela mulher Ciro-fenícia, Jesus gastou tempo com ela, não é? Ela falava, Jesus falava, ela falava, Jesus falava, e no fim ela saiu de lá com o milagre que ela tanto buscava. Jesus gastou tempo com a mulher samaritana, ele simplesmente não passava pela vida dos outros, ele se importava. Se alguém parava ele parava para conversar, e muitas vezes ele mesmo parava. O cego lá em Jericó, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, mandou chamar o cego. Jesus, chegando em uma cidade, viu Zaqueu em cima da árvore. Jesus parou e falou: Zaqueu, desce aqui que eu quero ir na tua casa. Não é mesmo? Jesus, ele não simplesmente passava pelas pessoas pensando assim: já abençoei uns aqui, agora preciso abençoar outros lá. Não, quem viesse era recebido, e de Jesus recebia tempo, recebia consolo, recebia cuidado, recebia carinho, recebia amor e recebia também o seu milagre. O cristão nunca pode deixar de pregar o evangelho. Jesus não deixava. A Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade anunciando o reino. Mas a Bíblia também diz que ele ia de cidade em cidade, fazendo o bem a todas as pessoas. Então o cristão nunca pode deixar de anunciar o evangelho. Ensinando como Jesus aqui no Sermão do Monte, não é? Transmitindo os princípios bíblicos, os princípios de Deus, mas também a gente tem que estender a mão e de forma prática ajudar aqueles que estão ao nosso redor, não é? Sanando os problemas, ajudando as pessoas nas suas necessidades, nas suas mazelas, confortando e às vezes também de forma, né, financeira, nos chegando à frente e fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu vi um vídeo essa semana no Facebook, eu não sei que pastor que era, não sei o nome dele, não sei que igreja que era. Eu sei que uma pessoa o procurou, pelo que eu percebi foi antes do culto. Essa pessoa chegou para ele e falou: olha, eu sou uma mulher que foi abandonada pelo meu marido e eu tenho 3 filhos, eu não tenho emprego e as coisas elas estão acabando lá em casa, não tem como pagar aluguel, quase não tem comida e eu não sei o que vai ser de nós. E ele chamou essa moça para dar o testemunho e depois ele falou: e agora, o que a gente faz? Nós vamos embora e vamos deixar essa mãe ir para casa, encontrar os seus filhos e não ter comida na mesa? Nós vamos deixar essa mãe que vai chegar no fim do mês e não vai ter dinheiro para pagar o aluguel? Nós vamos abandoná-la simplesmente? Ficamos comovidos com a mensagem que ela transmitiu, com o testemunho que ela deu. E o que a gente vai fazer? Vai simplesmente orar por ela agora e esperar o milagre de Deus? Que a gente possa ser um milagre nessa hora. Então, ele convidou as pessoas a virem à frente e colocarem lá em cima de uma mesa o dinheiro que fosse, a quantia que fosse. Se fossem centavos, eram centavos. Se fossem notas, eram notas. E um por um começou a vir à frente, e a congregação começou a se mover. E eles vinham, e eles colocavam o dinheiro em cima da mesa, e eles abraçavam aquela mulher, eles oravam por aquela mulher, eles se importaram com aquela mulher. E certamente ela foi para casa com dinheiro para comprar comida para ela e para os seus filhos. E ela foi para casa com dinheiro também para pagar o aluguel. Porque ele falou: não é possível a gente viver um cristianismo somente de teoria, nós precisamos viver um cristianismo na prática. Isso me chamou bastante atenção, porque ele não deixou para amanhã, ele agiu naquele mesmo tempo. Na hora em que alguém precisava, a congregação se mostrou solícita e ajudou de uma forma prática. Porque é muito fácil a gente falar: ô irmão, vou orar por você, tá bem? Fica firme aí, Deus é bom. É verdade, pura verdade. Deus é bom, a gente precisa ficar firme e nós vamos orar pela pessoa e certamente Deus vai se mover. Mas o que mais que a gente pode fazer? Jesus nunca desqualificou as emoções das pessoas, né? As dificuldades das pessoas. Ele não ignorou o sentimento das pessoas. Todas as pessoas que se chegaram a ele com algum tipo de problema, ele abordou aquela situação, abriu os olhos dessas pessoas e também providenciou o milagre que essas pessoas precisavam. Às vezes nós nos entristecemos porque infelizmente hoje em dia a gente olha o cristianismo e ele é um cristianismo tão seco, tão sem Deus,
né? O que é um paradigma, uma coisa que não encaixa muito bem, né, nas coisas. E esse cristianismo ele é voltado para dentro, para o seu próprio interesse. É um cristianismo muitas vezes egoísta, não é? É um cristianismo que não tem nada parecido com aquele que nós dizemos seguir e aquele que, né, nos salvou. Cristãos que perderam a sensibilidade, cristãos que deixaram de se preocupar, cristãos que perderam a alma. Nós falamos disso na segunda-feira um pouquinho, né? Alarmante algumas notícias que a gente ouve. Uma irmã aqui, de uma igreja aqui de Jersey, cristã, acabou tirando a própria vida algumas semanas atrás. A gente não sabe os detalhes, mas o desespero dela era tanto que ela se matou. E quantos que estão fazendo a mesma coisa e a gente não fica sabendo? Quantos que estão passando fome e às vezes nós não ficamos sabendo ou ficamos sabendo e nós temos aquela atitude, Deus vai fazer, Deus vai providenciar, Deus vai, não é, fazer um milagre. E a gente espera o outro irmão ir estender a mão, o outro irmão ir ajudar e a gente muitas vezes não se move. Não é mesmo? Esse cristianismo seco, que não tem simplicidade, que não tem alma, ele precisa ser combatido, porque as vestes de Jesus, elas precisam ser as nossas vestes. E se o uniforme dele é o amor, o nosso uniforme também tem que ser o amor. Amém? Josué Gonçalves diz: quando alguém perde a capacidade de sentir, é porque perdeu a alma. De que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua sensibilidade. Os irmãos conhecem a história bíblica. O pessoal lá de casa também deve conhecer. 2 irmãos receberam uma herança, estavam brigando para saber quem ficava com tanto. Quanto que ia vir para um, quanto que vinha para outro, se ia ser 50-50, se ia ser 60-40. Um deles estava, não é, explorando o outro, e aí Jesus vinha passando, como quem não quer nada. E eles falaram: oi, mestre, dá uma ajuda aqui para nós. O meu irmão não quer dividir a herança do jeito certo comigo. Ajuda. Jesus falou assim: meu amigo, o que você está me botando no meio dessa enrascada? Quem me constituiu juiz entre vocês? Mas vou contar aqui uma historinha para vocês. Havia um homem muito rico que plantou, e a colheita dele foi maravilhosa. E ele colheu muito, e ele olhou para o seu celeiro, e ele olhou para a sua colheita, e ele viu que o seu celeiro era menor que a sua colheita. Aquela colheita maravilhosa não cabia dentro daquele celeiro, que era pequeno. E ele pensou consigo próprio: eu vou destruir esse celeiro, vou construir um maior, e aí eu vou pegar naquilo que eu consegui colher, e vou colocar lá daquele celeiro, e depois eu vou aproveitar a vida. A Bíblia diz assim, não é? Na história de Jesus, nessa parábola, que ele falou assim: eu vou comer, eu vou beber e eu vou folgar. Eu vou aproveitar, porque agora eu sou um homem rico que tenho muitas posses. E aí Jesus falou assim: é um louco. E se hoje ele morrer? Para onde vai a alma dele? E para quem vai ficar a herança dele? Jesus diz: louco, se hoje te pedirem a tua alma, para quem será? Para quem vai ser a tua herança? Ou melhor, para quem vai ser a tua riqueza? E aonde a tua alma vai parar? É no céu ou no inferno? E por isso ele ensinou aqueles homens e a multidão que estava à volta de que não é a riqueza que importa, é o nosso destino eterno, é a segurança e a salvação da nossa alma, e ela só está segura e salva se estiver em Jesus. Mas essa salvação, ela tem que produzir essa humanidade em nós, essa espiritualidade de estar perto de Deus, por causa que a salvação nos proporciona a vida eterna. E a vida eterna é o quê? É conhecer ao Cristo, que foi enviado pelo Pai, e conhecer ao próprio Pai através do Filho, não é mesmo? E isso gera relacionamento, e esse relacionamento se transforma em espiritualidade. A espiritualidade precisa produzir humanidade em nós. Nós temos que nos importar com as pessoas. Somente um cristão que não perdeu a sensibilidade pode amar e ajudar os outros. Porque alguém insensível vai dar de lado. É a história do bom samaritano, que se importou, mas antes dele passaram por lá duas pessoas supostamente religiosas, que se diziam espirituais, mas que a sua humanidade não estava de acordo com essa suposta espiritualidade que eles diziam ter. E eles passaram, e a Bíblia diz que eles deram de lado. No Brasil nós não usamos muito essa expressão, penso eu, pelo menos na minha região, mas em Portugal usa-se, né? Dar de lado é ignorar completamente. Penso eu que se usa, pelo menos eu ouvi lá em Portugal, quando eu morei lá. Eu tinha um treinador que falava muito: isso a mim dá-me de lado, ele falava, sempre.
Ignorava completamente. E foi aquilo que esses dois homens fizeram. Mas um não. Um passou por lá. E era de um povo que não se dava com aquela pessoa que estava lá machucada. Mas ele se importou. Ajudou aquela pessoa. Ele cuidou dos ferimentos daquela pessoa. Ele gastou dinheiro para que aquela pessoa ficasse bem. Nós precisamos ser assim, dessa forma. Ninguém melhor do que Jesus sentiu e respeitou as pessoas como um todo. Todos aqueles que o seguiam, até mesmo os curiosos. Ele nunca esnobou ninguém. Ele nunca deixou de estar disponível para ninguém. Ele sempre dispunha de tempo para que as pessoas pudessem se sentir incluídas, não é mesmo? Para que elas pudessem se sentir queridas, amadas, para que elas pudessem se sentir desafiadas, porque a nossa vida também ela tem que proporcionar isso. Você tem que desafiar as pessoas, você tem que de alguma forma ajudar, mas produzir nelas aquele sentimento de que é preciso mudança, é preciso enquadramento, é preciso transformação. Jesus tinha compaixão e empatia pelos outros, principalmente pelos menos favorecidos, porque é fácil a gente ter empatia por quem pode nos beneficiar, não é não? É fácil a gente simpatizar com quem pode nos dar alguma coisa em troca. Por isso que a Bíblia fala, olha, quando alguém chegar e ela for uma pessoa importante e ela entrar pela congregação de vocês vestida com roupas bonitas, né, uma pessoa elegante, que você vê que tem dinheiro, não trata ela de maneira diferente do que você trataria, por exemplo, um mendigo, uma pessoa que não tem posses, um pobre. Tratem os dois da mesma maneira. Você não vai falar para o rico, vem aqui e senta na frente, e vai falar para o pobre, você fica sentado no chão. A gente tem que tratar as pessoas da maneira correta, todas elas precisam ser valorizadas. Jesus fazia isso, mas ele não deixava de apontar para o pobre aquilo que ele precisava fazer, para alcançar o favor de Deus, e ele também não deixava de colocar o dedo na ferida do rico, dizendo que o dinheiro não ia salvá-lo, o que ele precisava era de Deus para encontrar essa salvação. Por isso que eu digo que nós temos que desafiar as pessoas também, não é mesmo? Por quê? Porque as pessoas elas precisam ter os olhos abertos. Claro que a gente faz isso com sensibilidade também. Jesus se movia para identificar as mazelas das pessoas e para anunciar o reino de Deus. Ele se movia para curar, ele se movia para libertar, ele se movia para abençoar, e ele se movia para que no fim de tudo essas pessoas fossem salvas. E eu e você temos que fazer da mesma forma, nos mover para curar, nos mover para limpar, nos mover para libertar, nos mover para ensinar, nos mover para abençoar e nos mover para apresentar o Salvador para elas, para que elas sejam salvas também. A Bíblia nos diz que Jesus deu uma ordem para os seus seguidores, agora vocês vão, não é mesmo? Vocês vão e curem os enfermos, limpem os leprosos, libertem os endemoniados e anunciem aos pobres o reino de Deus. Em João 11 nós vemos aqui que uma pessoa muito querida de Jesus, ele morreu. O nome do amigo de Jesus era Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, não é mesmo? E Jesus, ele fala para os seus discípulos, Jesus está em uma outra localidade, está longe de Betânia, e ele fala, olha, nós temos que ir lá visitar o Lázaro porque ele está dormindo. Aí os discípulos não entendem direito, fica aquele impasse, Jesus fala, mas ele está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. E aí Jesus vai. Só que Jesus chega em Betânia 4 dias depois da morte do seu amigo. E quando ele está entrando naquela localidade, as duas irmãs enlutadas vêm ao seu encontro, chorando, falou, Jesus, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. E aí Jesus falou assim, se você crer, você vai ver o reino de Deus. Eu já não te disse, creia que você verá o reino de Deus. E aí Jesus falou, ele vai ressuscitar. Daí elas dizem assim, uma delas diz, sim, eu sei que ele vai ressuscitar. No final de tudo, no dia que o Senhor restaurar todas as coisas, ele falou assim, vamos ali na tumba. Onde é que vocês colocaram ele? Ela falou, está ali. Ele falou, tira a pedra. Jesus, pelo amor de Deus, você não sabe o que você está fazendo, o homem está morto faz 4 dias, isso deve estar um fedor. Ninguém aguenta, ninguém vai aguentar, vai todo mundo sair correndo daqui. E ele falou, não pode tirar a pedra, tira a pedra. Lázaro vem para fora, e Lázaro veio, não é mesmo? E ele foi restaurado. E se você começar a olhar depois os textos que vão se seguindo aos relatos nos evangelhos, nós vemos que Lázaro virou uma atração. As pessoas iam para ver Jesus, que fazia os milagres, e iam para ver o Lázaro, que era o milagre que andava. A Bíblia fala, que iam para ver Jesus, e as multidões elas afluíam para ver Jesus, e a Lázaro, que havia sido ressuscitado. Eram amigos de Jesus. E quando Jesus chega, e ele vê a comoção das irmãs,
a Bíblia diz que ele chora. A Bíblia diz que ele chora, ele não foi insensível. Eu e você também não temos que ser, não podemos ser, de forma nenhuma. Mas veja, olha o detalhe, ele chorou, mas ele não se acomodou. Ele chorou, mas ele não se acomodou. Ele não simplesmente falou, é verdade, Marta, é verdade, Maria, eu tinha que ter estado aqui, eu me atrasei, foi mal, me desculpa. Realmente eu errei. Quando eu fiquei sabendo que ele estava doente, eu devia ter saído e vindo logo, e aí eu chegava aqui, e ele ainda não teria morrido, eu poderia fazer um milagre. Ele poderia ter falado isso, mas ele falou, não, isso que aconteceu é para a glória de Deus, é para manifestar o poder do Senhor. E aí ele se moveu, ele não se acomodou. Por quê? Porque espiritualidade não anula a humanidade. Doeu nele, era amigo dele, ele viu o sofrimento das suas amigas. Gente, a gente olha para Lázaro e para Marta e Maria, a gente não sabe a intimidade que eles tinham. Se a gente se aprofundar na Bíblia, nos evangelhos, a gente vai ver, eram amigos. Jesus corria para Betânia, para a casa deles, quando ele queria descansar, quando ele estava sobrecarregado, quando ele precisava ficar sozinho e recuperar as suas energias. Ele estava muito com Deus, orando, buscando para se encher, para poder se esvaziar. Mas também ele tinha o seu refúgio lá em Betânia. Eram pessoas que ele gostava, que ele amava, que eram como se fosse família dele. Doeu, mas ele se comoveu, mas ele se mexeu, mas ele se moveu, amém? Ele não se acomodou, ele foi sensível. Vamos ver outros exemplos da sensibilidade de Jesus. Já falei, o cego no caminho lá perto de Jericó, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer que eu faça? Eu quero ver, Senhor. Recebeu o seu milagre, voltou a enxergar. Não é? Lucas 18 fala sobre isso. João 5 fala sobre aquele homem no tanque de Betesda, 38 anos, paralítico. O que você quer, meu amigo? Eu ouvi dizer que vem um anjo, toca as águas e a primeira pessoa que cai ali dentro é curada, mas não tem ninguém que me leve até lá. E Jesus falou, olha, você vai sair daqui andando hoje, não precisa cair nas águas. Isso digo eu, né? A Bíblia não está falando com essas palavras, mas eu fico aqui imaginando os diálogos. Jesus talvez dizendo para ele, não precisa cair na água não, amigão, eu estou aqui do teu lado, você vai levantar agora. E ele foi curado, 38 anos paralítico. Jesus foi inclusive com as crianças, os discípulos enxotando as crianças, show daqui. E Jesus falou, deixa elas virem, delas é o reino de Deus. E abraçou as crianças, botou a mão na cabeça delas e as abençoou. Jesus ajudando, não é? Sendo benevolente com os pobres e os excluídos, em Lucas 18. Jesus se compadeceu daquela mulher que perdeu o filho, a viúva de Naim. O cortejo vindo, Jesus entrando na cidade, ele olha para aquela mulher viúva, e ele fala assim, sem o filho ela vai morrer, quem vai trabalhar para essa mulher, quem vai sustentar essa mulher? Para o cortejo, toca no caixão, o menino ressuscita, ele entrega o menino para aquela mulher pode ter mais anos de vida, porque aquela mulher ia morrer, excluída, e com o filho vivo, o filho ia trabalhar para ter sustento para ele e para ela também. Jesus se importa. Jesus não deixava a espiritualidade dele, a vida como o Deus homem, ser substituída pela vida como homem-Deus. Ele não deixava, ou melhor, ser substituída, não anular essa substituição. Ele deixava ser substituída mesmo. A espiritualidade virando humanidade e não uma ou outra. Jesus pregava o evangelho para os perdidos. Jesus libertava os endemoniados. Que como Jesus nós possamos ter esse tipo de empatia. Romanos 12, 10 e 11, também o 15, fala que a gente precisa se alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram. Quantas vezes a gente tem se entristecido com os que se alegram? Porque muitas vezes a gente não gosta de ver o sucesso dos outros. O que é um sinal claro de carnalidade, né? Mas quantas vezes também a gente tem dado de ombros para o choro dos outros, tem dado de ombros para o sofrimento dos outros. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram, chora junto, mas não só chora, age. Jesus chorou junto com elas, mas agiu, se moveu, não se acomodou, se comoveu, mas fez alguma coisa.
certamente se nós formos pessoas que não se importam, daqui a alguns anos ninguém vai lembrar de nós. Quando a gente morrer, ninguém vai se lembrar de nós. Pessoas insensíveis, pessoas que não se importam, elas passam pela nossa vida, e se nós por acaso um dia nos lembrarmos dela, vai ser com uma coisa aqui dentro do coração que não é legal, né? Que não é boa, né? Às vezes até com rancor. Mas se as pessoas forem boas conosco, elas passam pela nossa vida e nós vamos sempre lembrar delas. A gente vai louvar a Deus pela ajuda que ela nos deu, pelo coração dela. E se nós formos assim, as pessoas vão lembrar de nós daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui sei lá quanto tempo. Pessoas lembrarão de nós, porque nós não somente pregamos o Evangelho, mas também abençoamos de forma prática a cada uma delas. Agora eu te garanto, se você chegar para alguém e falar assim, Deus está no controle, Deus te abençoe, viu, vou orar por você, ela pode até lembrar de você como uma pessoa que intercedeu por ela, e pode até ser grata, mas alguma coisa lá dentro do coração dela vai estar falando assim, podia ter feito mais, eu precisava de mais naquele momento, e essa pessoa não fez. Para terminarmos, a gente tem que ter o cuidado de não se transformar em fariseu, de só ter um discurso bonito, mas não termos vida de Deus dentro de nós. A Bíblia nos diz, Jesus ensinando, a justiça de vocês tem que exceder em muito a justiça dos fariseus. Só assim vocês entrarão no reino dos céus. Que a gente não seja religioso, que a gente não seja fariseu, que esse espírito de religiosidade desapareça da nossa vida. Nós temos que ser imitadores de Jesus. Amém? Porque quanto mais espirituais nós nos tornarmos, mais humanos nós nos sentiremos. E mais as mazelas e as dificuldades das pessoas vão nos atrair para que a gente faça alguma coisa. Fomos salvos pela graça, através da fé. Isso não é dom de cada um de nós, é dom de Deus, mas para que a gente ande nas obras que Ele preparou para nós, nas boas obras que estão preparadas desde o começo de tudo, desde antes da criação do homem, da terra, de tudo. O Senhor conta com a nossa ajuda aos outros. Isso é uma forma de nós pregarmos o Evangelho. Não é nosso dom, é dom de Deus, mas por causa da salvação, hoje nós temos a oportunidade de fazer boas obras. Quanto mais espirituais nos tornamos, mais humanos nos sentimos. Amém? Jesus chorou, mas não se acomodou. Fique de pé, você lá em casa também, se pudesse juntar a nós nessa hora, nós vamos orar. Paizinho, nós louvamos ao Senhor, entregamos esse culto nas Tuas mãos, colocamos as nossas vidas no Teu altar, aos Teus pés, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor possa nos usar, que o Senhor possa abençoar lá em casa também o pessoal, que o Senhor possa derramar esse amor, Pai, que vire nosso uniforme como é o uniforme de Cristo, e que a gente possa chorar junto, mas que a gente possa não se acomodar, que a gente possa se alegrar com a vitória dos outros, Pai, e incentivá-los a ir mais à frente, e aqueles que estão pelo caminho, que a gente possa ampará-los, aqueles que estão sofrendo, que nós possamos aliviá-los, aqueles que estão precisando, Pai, de ajuda, que nós possamos ampará-los. Pai, se por acaso, Pai, o Senhor colocar gente diante de nós que está enferma, que está endemoniada, Pai, que está sem emprego, que está necessitada, que tem um problema, Senhor, Pai, que só o Senhor pode solucionar, que o Senhor nos use, Pai, para que a solução ela apareça, que o Senhor faça milagres, não só de forma, Senhor, magnífica, tremenda e espiritual, mas faça também através de nós, e que a nossa atitude seja a correta, a atitude de nos importarmos com os outros, como o próprio Jesus se importava. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós queremos ajudar as pessoas, pregar o Evangelho como aconteceu lá na montanha, mas também alimentar a multidão. Que o Senhor faça esses milagres e que nós possamos vê-los, e que sejamos instrumentos deles na vida de outros, para que esses outros possam ser na vida de outros, e com as consolações que o Senhor nos consola, nós consolemos os outros. Não permita, Senhor, que a nossa espiritualidade anule a nossa humanidade. Não queremos ser fariseus religiosos, mas queremos ser imitadores de Jesus. E assim nós oramos e confiamos que o Senhor vai fazer. Amém. E graças a Deus.